01 da Rádio Muritiba FM 87.5. A partir de agora, a Rádio Muritiba FM orgulhosamente apresenta Programa Professor Moisés Explica. Com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. Participe! 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 Professor Moisés. Muritiba FM 87,5. Você está ouvindo Programa Professor Moisés Explica. Agora são 12 horas e 6 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. A partir deste momento está começando mais um programa Professor Moisés Explica. De segunda a sexta, aqui na Rádio Muritiba FM, das 10 às 11 e aos domingos, das 12 às 13 horas, programa Professor Moisés Explica. Participe! Professor Moisés. 12 horas mais 6 minutinhos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular Professor Moisés. Hoje, mais um dia de outono. Hoje, dia 28 de junho de 2015. Outono, na verdade, já ficou para trás, mas um dia de inverno. O inverno acabou de começar. É bom que a gente se sintonize. A rigor, o inverno é a nova estação. Começou alguns dias atrás, o outono já ficou para trás, e justamente com o inverno veio um frio muito intenso. Eu mesmo estou me agasalhando muito mais que o comum, e confesso, até no meu caso, que já morei no estado de Santa Catarina, um estado que tem temperaturas muito baixas, e nordestino, para se acostumar é muito difícil. Mesmo assim, eu reclamei nos últimos dias das baixas temperaturas no recôncavo, mas rapidamente o corpo humano se ajusta e hoje eu já não estou com tantas roupas como estava, por exemplo, há 3 dias atrás. Já estou um pouquinho mais ajustado a essa nova e muito bem-vinda estação. E graças ao bom Deus, as chuvas estão acontecendo para a nossa felicidade, e principalmente da dona de casa, que vai comer com alimentos mais baratos. A chuva também é a garantia de que a comida vai chegar à mesa com um precinho menor. Infelizmente tem alguns produtos que, devido aos altos custos do frete, acabam, mesmo numa época de muita chuva, mesmo assim o preço não diminui tanto. Mas de forma geral, o inverno, as chuvas, independente da estação, são muito bem-vindas e
nós temos, com as chuvas, a possibilidade também de se deslocar na BR-101 aqui no Recôncavo e ver aquele verde que vai de encontro à seca que ainda existe em muitas partes do estado. Inclusive hoje eu estava lendo o Jornal à Tarde, deste 28 de junho de 2015, um domingo de inverno brasileiro, e eu vi que tem matérias que tratam da questão da seca, que é uma realidade em várias partes do estado, mas felizmente nós moramos no Recôncavo. Aqui é uma região abençoada por Deus. O Recôncavo é um local onde praticamente não tem violência, onde eu percebo o carinho e o respeito muito maior pela vida humana comparado aos centros metropolitanos e provavelmente a outras partes do país onde as intempéries naturais se manifestam com mais frequência e acabam fazendo com que o ser humano seja um pouquinho mais rude também, mas por aqui a gente está sempre convivendo com pessoas agradáveis. E eu quero aproveitar esse início do programa Professor Moisés Explica para também parabenizar o radialista Kleber Ceará, que diariamente está apresentando o seu programa entre 5 horas e 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, o Café com Kleber Ceará, que é uma novidade da Muritiba FM. E também aproveitar para mandar um forte abraço para Antônio Matos, para Alexandre Matos, para Val, para também a nossa queridíssima apresentadora do programa do final de tarde, Josiane, e todos os radialistas da Muritiba FM 87.5. Esta emissora é ouvida em Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, em toda a cidade de Muritiba, com a qualidade excepcional, Conceição da Feira, Cabaceiras do Paraguaçu, Governador Mangabeira, e em qualquer lugar deste belíssimo planeta chamado Terra, através da internet. Inclusive, tem o site da emissora, que é o www.muritibafm875.blogspot.com.br. Neste site você ouve a Muritiba FM ao vivo. Tem o meu blog também, que tem um play da Muritiba FM para transmitir esta emissora 24 horas por dia. O meu blog é o www.palestrantedecruzdasalmas.blogspot.com. Lá, inclusive, tem os vídeos dos programas Professor Moisés Explica mais recentes. Acredito que os 8 últimos programas estão lá. O de hoje é mais um que vai se juntar aos programas Professor Moisés Explica, que estão lá. E de ontem para hoje eu divulguei a parte 6 do último programa Professor Moisés Explica, que foi dividido em 6 partes, ao contrário dos últimos programas, dos anteriores a este, que eu publiquei no YouTube na íntegra e no Facebook, normalmente com os 20 minutos permitidos, mas no YouTube na íntegra. No entanto, o último programa, o professor Moisés Explica, antes dos festejos juninos, do dia 14 de junho de 2015, eu dividi em 6 partes, divulguei a primeira parte e todas as demais através do Face, mas a primeira parte no Face e as demais com o link para se ouvir no YouTube. E agora, eu, depois que eu vi a parte 6, achei bem interessante. Eu falo sobre religião nesta parte 6 e sobre as dificuldades vividas pelo país no momento. E eu achei que a minha fala merecia uma divulgação maior e a gente até publicou também na linha do tempo do vereador Zé Bim,
que até curtiu este vídeo que tem 15 minutos de duração, mas que traz as outras 5 partes também para quem quiser assistir o programa Professor Moisés Explica, anterior a este, que foi filmado, como normalmente acontece nos programas Professor Moisés Explica, aos domingos. E nós que estamos falando aqui na emissora neste momento, temos que também lembrarmos dos empresários. Por isso, primeiro eu vou falar o nome de todas as empresas patrocinadoras. Depois, lá na metade do programa, a gente fala com mais detalhes de cada uma. Guto Materiais para Construção, Supre Ambiental 3621-6210, Óticas Vanderlei Teixeira, Stephanie Joias, Farmácias Cruz das Almas, sob a direção de Nego, Roupa Nova, Bomboniere Rio Doce, Laje Forte, Mãos de Fada Costureira, Paletas Mexicanas, o melhor picolé do mundo, Prisma, Autoescola, Centro de Formação de Condutores. Também tem a DT Kids, única empresa patrocinadora da cidade de Muritiba, e mais, Laticínios Rodrigues, Atacado e Varejo, e Clínica Cruz Almense, sob a direção de doutora Lenina Letea. Mas nós vamos começar efetivamente o programa agora às 12h16, entrando nos assuntos que serão abordados lá para a metade do programa. Com toda razão, eu vou falar um pouco de cada uma das empresas patrocinadoras. Inclusive, na publicação da parte 6 do último programa Professor Moisés Explica, que eu coloquei nos grupos da cidade de Muritiba e muitos grupos da cidade de Cruz das Almas, eu coloquei nos comentários o nome das 14 empresas patrocinadoras deste programa e das minhas palestras também. Essas empresas patrocinam o meu blog, todas estão lá no meu blog, e estas empresas são divulgadas na minha rede social. Quero aproveitar esse início também para parabenizar Marcelo Santos, dono do blog www.fortenorecôncavo.com.br. Tem o .br, antigamente não tinha, agora tem o .br, que fez uma mudança no blog, está mais bonito. E lá neste blog tem também um vídeo do professor Moisés, que em algum momento pode ser substituído por um vídeo melhor ou mais recente. O que está lá foi uma fala do professor Moisés na Câmara de Vereadores para os vereadores Cruz Almense, quando disse que eu tenho um sonho e espero que em 2016 possa ser candidato a prefeito, para que esse sonho tenha alguma chance de acontecer, o sonho de ser prefeito da cidade de Cruz das Almas. Este vídeo de 10 minutos está no blog Forte no Recôncavo, junto com um cartão que tem o endereço do meu blog e diz claramente que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Cruz das Almas. Inclusive, na última sexta-feira, estive no programa da Transamérica, Jornal Transamérica, segunda edição, sob o comando de Paulo Galvão. Um forte abraço para Paulo Galvão, e dei uma entrevista lá. Estive na condição de pré-candidato a prefeito. Falei também do São João de Cruz das Almas, falei sobre o São João na praça, e lembrei o São João de antigamente no Parque Sumaúma, e também da necessidade de se encontrar um novo espaço para que o São João nos próximos anos possa ser realizado sem causar tantos transtornos aos empresários que reclamam muito, principalmente os empresários cujas empresas estão próximas ao palco onde aconteceram
megas eventos nestes dias de festa na cidade de Cruz das Almas, que foram dias de festas também por todo o Nordeste. Uma das festas mais celebradas pelos nordestinos é o São João. E o São João em Cruz das Almas foi cheio de atrações nos palcos montados em frente ao Paço Municipal, inclusive com a presença da cantora Paula Fernandes, que atraiu para a Praça Senador Temístocles uma multidão. Também estiveram em Cruz das Almas atrações de nível nacional, e foi música para todos os gostos. Uma pena que agora a festa acabou por lá, a cidade volta ao normal aos pouquinhos, mas outras cidades da região continuam comemorando as festas do mês de junho, e Muritiba certamente está no roteiro de visita de muitos moradores do Recôncavo e da Bahia nos próximos dias, e a cidade de Cachoeira realmente uma das mais visitadas e lembradas. Inclusive, hoje, no Jornal à Tarde, deste 28 de junho de 2015, tem uma publicação sob o título Cachoeira, Lições de Reparação, escrita pelo sociólogo Ailton Ferreira, que fala do 25 de junho de 2015, um dia festivo. Acabou de acontecer essa festa na cidade de Cachoeira, que foi visitada por prefeitos e autoridades importantes. Inclusive, a cidade foi capital do estado neste dia. Parabéns à cidade heróica, a famosíssima cidade de Cachoeira, que também tem um campus da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo, cuja reitoria está localizada na cidade de Cruz das Almas, mas que, obviamente, Cachoeira poderia ter a sua própria universidade, porque história e tradição não faltam a esta importante cidade, que, obviamente, sempre está recebendo investimentos merecidos do poder público estadual e federal para torná-la ainda mais atrativa ao turismo. Eu, quando desço a ladeira que conduz a São Félix e olho do alto aquela paisagem pitoresca, fico realmente satisfeitíssimo que Cachoeira seja uma cidade bastante atípica a nível de construção, de localização, mas sobretudo a nível da hospitalidade da sua população. E entre os seus moradores mais ilustres temos o Carlos Pereira, que é o prefeito da cidade de Cachoeira, pessoa sempre muito simpática com os visitantes, e também o Tato Pereira, ex-prefeito, que foi recentemente candidato a deputado estadual, muito bem votado, foi o mais bem votado candidato a deputado estadual do Recôncavo, e infelizmente não ganhou a eleição, mas ficou muito perto. E o próprio Raul Seixas diz na sua música: não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na... Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E quem tem fé em Deus, certamente sabe que para se conseguir qualquer coisa é preciso que haja sacrifício, paciência, mas ainda mais importante que sacrifício e paciência, perseverança, insistência,
E por isso, nos programas Professor Moisés Explica, a gente sempre está lembrando o poema da persistência. Quando as coisas vão mal, numa fase da vida, quando a estrada parece uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar, e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, olha, não esmoreça. Quando for arrastado pela preocupação, continue persistindo, porque você vai conseguir ser bem sucedido em algum momento, até porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma fala muito comum no Recôncavo, porque eu tenho divulgado este mini poema Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nas palestras que eu ministro nas escolas. Quando eu dou uma palestra, eu não abro mão de falar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem criança que me encontra e repete água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Normalmente, o ser humano consegue. Só que para conseguir, você precisa fazer jus ao que você quer. Se você quer ser médico, tem que, além do próprio vestibular, que é um desafio a ser vencido, entrar na universidade e lá permanecer 6 anos, tem os 2 anos de residência, tem os cursos de especialização, logo após a residência. Estes cursos continuam sendo realizados por toda uma vida. Inclusive, minha amiga doutora Lenina Letea, recentemente fez um curso desse tipo, ela que já é médica há bastante tempo, mas está sempre se especializando. Doutora Lenina Letea, que é a proprietária da Clínica Cruz Almense, uma clínica que atende a criança, adolescente, idoso, homem, mulher. Tem a medicina do trabalho, a chamada medicina ocupacional, ultrassonografia, eletrocardiografia, audiometria e preventivo. Você pode ligar para a clínica no 7536219313. Este é o telefone da clínica, que fica na rua Manuel Vilaboim, 414, centro de Cruz das Almas. Com certeza, esta clínica vai ajudar você, não só porque o preço normalmente é um preço bem pequenininho, mas também porque a doutora Lenina é sempre muito carinhosa com todos os seus pacientes. Por isso mesmo, a doutora Lenina já foi vereadora num passado não tão distante assim, e é bem provável que em 2016 seja mais uma vez candidata a vereadora lá na cidade de Cruz das Almas. Ela que é do PSDB, também o partido do professor Moisés. E a doutora Lenina, além de ser do PSDB, é a presidente municipal do PSDB de Cruz das Almas. Quero também mandar um abraço para a doutora Rilza, a mãe de doutora Lenina, e de forma geral quero abraçar todos os políticos da cidade de Cruz das Almas, os 15 vereadores, o prefeito, doutor Jean, o vice-prefeito, doutor Edinaldo, não deixa de ser um doutor também, porque tem bastante sabedoria, e o ex-prefeito Orlando Pereira Peixoto, e todos os políticos que, através dos anos, têm contribuído para que esta cidade seja uma cidade cada vez melhor. Mas, embora a gente tenha que reconhecer o talento, a inteligência do atual prefeito, doutor Jean, o talento, a inteligência do ex-prefeito Orlando Pereira Peixoto, os moradores de Cruz das Almas têm reclamado bastante devido à repetição destes nomes nos últimos 24 anos. Nos últimos 24 anos, praticamente, doutor Jean e Orlandinho se alternaram no poder. E ontem eu estava na Feira Livre e um barraqueiro, ele se aproximou de mim e no meu ouvido ele falou: chega de figurinhas repetidas. O morador de Cruz das Almas está ansioso que em 2016 surja um candidato
diferente dos políticos tradicionais. A verdade é que o morador de Cruz das Almas, nos últimos 24 anos, disse não a todos os políticos que ocuparam cargos, inclusive de vice-prefeito, de secretário, de vereador, para ser prefeito da cidade, com exceção de 2 nomes, Dr. Jean e Orlandinho. Tem políticos, inclusive, que têm 5 mandatos como vereador, tem políticos com 3 mandatos, tem políticos que já foi presidente da Câmara mais uma vez, todos, em algum momento, queriam assumir o cargo de prefeito, mas a cidade disse insistentemente não, só disseram sim, os cruzalmenses só disseram sim a Dr. Jean e Orlandinho, mas a expectativa é que em 2016 alguém diferente possa assumir os destinos daquela cidade, principalmente por causa das últimas demandas não atendidas. A cidade continua com a Santa Casa fechada, reconhecemos todo o talento do ex-gestor e do atual gestor, mas também o morador tem consciência que eles foram responsáveis pelo fechamento da Santa Casa, se não de maneira direta, mas indiretamente, o prefeito ele tem que ter responsabilidade em tudo que acontece na cidade, até na iniciativa privada. Se um empresário vai mal e o prefeito pode intervir de alguma forma no sentido de ajudar, até estendendo a mão, até acalentando, a rigor o prefeito é como se fosse um pai de todos os cidadãos e tem corresponsabilidade em tudo que acontece nos limites do município enquanto é gestor. Por isso o fechamento da Santa Casa é atribuído ao ex-prefeito e ao atual prefeito como corresponsáveis. Fala-se muito na cidade de Cruz das Almas que aconteceram nas administrações dos provedores da Santa Casa da cidade ingerências, desvio de dinheiro público, mas a gente precisa também reconhecer que o município repassa valores para a Santa Casa, sempre foi assim, isso não tem acontecido ultimamente porque ela está fechada e, obviamente, o prefeito, como o responsável pela verba repassada, precisa acompanhar de que forma o dinheiro está sendo gasto e, de forma geral, como está sendo gerida a Santa Casa. Que esse acompanhamento não seja meticuloso, mas que exista. No entanto, vai haver uma CPI, essa CPI que foi implantada recentemente, através da sua aprovação, vai investigar a fundo os desmandos que aconteceram na Santa Casa de Cruz das Almas, a ponto de levá-la ao fechamento, enquanto a Santa Casa de São Félix, sob a direção de Dr. Dilon, competentíssimo secretário de saúde de governador Mangabeira, também funciona e ajuda toda a região. A Santa Casa de Cruz das Almas, uma cidade polo do Recôncavo, está fechada, privando não só os moradores da própria cidade, como muita gente da região que precisa de atendimento, do atendimento médico tão importante. Agora são 12h33. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Nós estamos diante de uma matéria do jornal à tarde que fala da cobrança de estacionamentos nos shoppings de Salvador. Shoppings ficam vazios após cobrança em estacionamento. Quando eu morava em Florianópolis, eu sempre pagava também para estacionar o carro nos shoppings. E no passado, quando eu morei em Salvador, também já fiz esse tipo de pagamento. Mas já há algum tempo os shoppings não podiam cobrar, e agora, devido ao STF, Supremo Tribunal Federal, que validou essa cobrança, os shoppings estão cobrando pelo estacionamento, obviamente
muita gente deixa de frequentar como fazia antes. O estacionamento não é baratinho assim a ponto de você ir lá, deixar o seu carro até para trabalhar ou para passear no shopping sem ter uma necessidade maior. Mas acredito que com o tempo esse problema em Salvador vai ser equacionado, porque estão acontecendo muitas reclamações por conta inclusive das filas no momento do pagamento. E agora às 12 horas e 34 minutos, nós lembramos aos nossos queridíssimos ouvintes da Muritiba FM 87.5 que a política brasileira está fervendo. Inclusive está aqui no Jornal à Tarde deste domingo que uma revista divulga 18 nomes da delação premiada de Pessoa. Olha, os políticos a quem Ricardo Pessoa, dono da UTC, diz ter entregado dinheiro, nega que tenha havido caixa 2 e afirma que as quantias foram destinadas à campanha eleitoral via doação legal. Inclusive, por causa desta notícia, os 18 políticos supostamente citados pelo dono da construtora UTC, como eu falei, Ricardo Pessoa, como beneficiados com dinheiro oriundo do esquema na Petrobras, por causa da lista de Pessoa, partidos de oposição voltaram a pedir ontem, sábado, o afastamento da presidente Dilma Rousseff, devido ao vazamento do conteúdo da delação do empreiteiro, que disse ter financiado a campanha da petista em 2014 para evitar perder negócios com a Petrobras. A verdade é que realmente fica muito difícil o eleitor acreditar nos políticos brasileiros com sucessivas denúncias. Nós, não tem tanto tempo assim, fomos tomados de surpresa com o mensalão do presidente Lula, que, ou direto ou indiretamente, ou com o conhecimento dele, ou não, ele costuma dizer que não, mas o governo dele foi beneficiado com a compra dos políticos. Causou repercussão, mas era só o início de uma série de denúncias de muita gravidade. Agora, nós ouvimos falar todo dia nessa Lava Jato, operação da Polícia Federal, que já passou por 14 etapas e que tem trazido detalhes do empobrecimento da Petrobras, que deixou de ser uma das empresas mais importantes do mundo rapidamente por causa do prejuízo, não só o prejuízo devido à compra superfaturada daquela refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, mas também o prejuízo que esta importante empresa brasileira foi acometida por conta de sucessivos desvios para pagamento de propinas. E eu, como brasileiro apaixonado por este país, que algum dia sonha com um Brasil que dê certo, fico muito triste em ver pessoas importantes ligadas à Petrobras, a grandes construtoras e empreiteiras brasileiras serem presas. Pessoas que têm, obviamente, apesar do momento ruim, dado contribuição à nação, através, inclusive, da grandeza do comportamento no mundo empresarial. A gente não vai, de forma nenhuma, afirmar que o dono, a pessoa responsável pela Odebrecht, podemos colocar o dono, talvez não seja muito apropriado falar assim, mas o principal diretor da empresa não tenha serviços prestados à nação devido a esse deslize que
infelizmente, é muito normal entre os brasileiros. Talvez seja impossível encontrarmos um brasileiro, se a gente andar pelo país todo, que nunca tenha feito nada de errado. É muito difícil a gente encontrar um brasileiro que não tenha feito nada de errado. Pelo menos já deu a propina ao guarda na BR, porque foi parado e o carro não estava como devia. Ou simplesmente é um brasileiro que quer levar a melhor sempre em todas as circunstâncias, e esse tipo de comportamento mostra que os nossos costumes estão deteriorados, e para que haja alguma esperança de no futuro vivermos numa civilização brasileira, deixarmos de sermos um país e passarmos a sermos uma civilização, porque aí passaríamos a ser um exemplo para a humanidade. Essa promessa de civilização brasileira fica cada vez mais distante e cada vez mais difícil. Mas, enquanto há vida, há esperança. Eu, agora há pouco, antes de começar o programa, eu vi aqui no G1, estou aqui deixando o programa que monitora a minha fala numa outra tela, ele desapareceu da tela do computador, e eu estou diante aqui de uma matéria do G1 falando do casamento gay nos Estados Unidos, falando da comemoração, porque a Suprema Corte votou agora, na última sexta-feira, pela aprovação do casamento gay. E a matéria fala que os 50 estados americanos terão que permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque agora esse tipo de evento está legalizado nos Estados Unidos da América do Norte. E o presidente americano Barack Obama escreveu no Twitter que a aprovação é um grande passo para a igualdade de direitos. Casais de gays e lésbicas têm agora o direito de se casar como todas as outras pessoas. O amor vence, disse o presidente. Ele fará um pronunciamento em breve sobre a decisão. A pré-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, também comemorou a decisão em seu perfil na rede social. Mas, de forma geral, a notícia causou muita repercussão nos Estados Unidos e, obviamente, esse país normalmente é uma referência para que o que acontece lá aconteça quando se trata da aprovação de leis comportamentais no resto do mundo. Pessoas do mesmo sexo devem ou não devem se casar? Existe uma polêmica em torno deste assunto, e eu sou polêmico, porque o professor Moisés é um pensador. Eu leio bastante as opiniões dos filósofos, leio bastante as opiniões dos políticos, dos jornalistas, mas eu estou sempre emitindo a minha própria opinião e estou sempre dizendo que tenho a minha própria opinião sobre qualquer assunto. Obviamente a gente tem que conhecer as opiniões das pessoas mais importantes. A gente tem que, como eu acabei de falar, ter a certeza que o presidente dos Estados Unidos é a favor, ter a certeza que Hillary Clinton, que quer ser presidenta dos Estados Unidos, é a favor, tem que ter a certeza que muitas autoridades brasileiras também concordam com essa situação. A gente tem que ouvir até quem não é a favor, como muitos pastores evangélicos. A própria Igreja Católica normalmente não se manifesta contrária de forma explícita, mas normalmente as igrejas de forma geral
não concordam com esse tipo de casamento. E eu, como pensador, quero neste momento dar a minha própria opinião. Eu falei de opiniões importantes, falei até de quem não concorda. E o que será que o professor Moisés, um brasileiro que tem um talento para falar bastante incomum, porque a gente costuma falar em qualquer circunstância quando a fala é necessária, de improviso, assim como eu fiz na Câmara de Vereadores recentemente, quando disse que seria pré-candidato a prefeito a partir daquele dia oficialmente, assim como eu faço quando nas praças públicas de Cruz das Almas e do Recôncavo ministro palestra, ou até mesmo nas escolas ou em espaços ainda mais nobres, como nas igrejas, usando sempre a fala de improviso. Eu, obviamente, como uma pessoa que tem essa capacidade bastante incomum, e eu ouvi recentemente o Dr. Mauro, que é o procurador do município de Cruz das Almas, falar: se eu tiver que dar uma entrevista, eu quero saber tudo que vai ser perguntado para eu planejar antes. Se eu tiver que fazer um discurso, eu levo meu discurso escrito, porque falar de improviso é algo dificílimo, e ele disse assim: poucos brasileiros sabem fazê-lo, e muita gente se aventura a fazer e acaba fazendo de forma equivocada e acaba até se prejudicando porque não teve a humildade de preparar um discurso escrito para nortear a sua fala. E eu reconheço que é difícil, mas que eu superei esta barreira da minha existência e da existência humana, que é saber falar, porque a gente tem que dar a César o que é de César. Quando se trata de falar, é algo instantâneo, que você não tem tanto tempo assim para pensar o que vai dizer. Falou e não tem mais como voltar atrás depois que falou, porque você, principalmente quando está dando uma palestra ou falando numa emissora tão importante como a Muritiba FM, você, quando fala, já foi ouvido, não tem mais como se desculpar pelo equívoco que cometeu, ou simplesmente porque você já não tem mais aquela opinião, tem uma outra depois que você pensou um pouquinho. Na fala de improviso não dá tempo para pensar, e o Dr. Mauro tem toda a razão. É algo dificílimo de fazer e Deus não dá esse talento a qualquer ser humano, mas eu me considero apto a falar de improviso sempre, e por isso, obviamente, mesmo uma situação como esta, em que a gente vai falar de improviso sobre um assunto tão importante, às 12 horas e 47 minutos, eu confesso que tenho a minha opinião sobre o assunto, mas eu costumo, na hora de pensar sobre um assunto impactante, emitir uma opinião que foi construída a partir de toda uma vivência, mas que seja uma opinião bastante centrada e que reitere a importância do que está sendo defendido. A minha opinião sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo é a seguinte: o homem e a mulher, quando se casam, obviamente, a partir daí podem surgir os filhos, e a gente só vai ter descendentes se pessoas de sexos opostos se casarem. E eu tenho certeza que as pessoas de sexos opostos vão continuar a se casar, e a espécie humana vai continuar a ter descendentes. Essa espécie, ela não vai desaparecer se depender do casamento de pessoas de sexos opostos. Esse tipo de casamento vai continuar existindo. No entanto, existem pessoas que preferem alguém do mesmo sexo para conviver. Tem homens que se simpatizam mais com outro homem, para dividir o espaço físico da sua residência, do
do que com outra mulher. É uma minoria? Sim. Existe algum risco desse tipo de comportamento se espalhar por toda a humanidade e as pessoas de sexo opostos não se casarem mais? Não. Portanto, se duas pessoas de mesmo sexo se casam, isso não prejudica a ninguém. Inclusive, não prejudica a perpetuação da espécie humana, que vai continuar existindo, porque tem muita gente, assim como eu, professor Moisés Barbosa dos Santos, que para conviver no mesmo espaço físico, eu prefiro uma mulher do que um homem. E tem muita mulher que também prefere um homem do que uma outra mulher, mas existem as exceções. As mulheres também que preferem outras mulheres para conviver, e tem uma série de críticas ao comportamento masculino, não conseguem se ajustar a esse tipo de comportamento. A própria questão íntima acontece com mais fluência quando é uma pessoa do mesmo sexo, e nesse caso o professor Moisés está também ao lado de Barack Obama, que parabenizou os homossexuais americanos, e neste momento eu faço a mesma coisa por causa da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos na última sexta-feira, dia 26 de junho, que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos 50 estados americanos. E é bem provável que isto passe a acontecer a partir daí em todos os locais do mundo. Embora a gente reconheça que existem certos países com tradições diferentes que não vão permitir nunca que pessoas de sexo iguais se casem. Tem lugares onde isso não é permitido. São costumes milenares, profundamente enraizados, que são muito difíceis de mudar. Mas eu acredito que a tendência global é permitir que este tipo de casamento aconteça, e que você, que é dono do seu destino, conviva com quem você achar melhor para ter alegrias e felicidades sempre, e principalmente dividir as decepções que acontecem todos os dias. É difícil viver todos os dias sem ter, pelo menos a cada dia, alguma tristeza, alguma decepção. E devemos nos dar por muito satisfeitos quando são dificuldades normais, como falta de dinheiro, ou até dificuldades um pouquinho mais complexas, como doença, mas numa situação em que é possível se recuperar a saúde, e a falta de dinheiro numa situação em que, em algum momento, o dinheiro estará no bolso novamente. Viver sem dificuldade é se enganar. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldades, inclusive de relacionamentos, e a gente precisa se aperfeiçoar na arte de viver neste mundo, o que não é fácil. E, por causa disso, eu mais uma vez consulto o Jornal à Tarde deste domingo, 28 de junho de 2015, está aqui para você também que está assistindo o professor Moisés em vídeo pela internet. Este é o Jornal à Tarde do 28 de junho de 2015. E no Jornal à Tarde, 28 de junho de 2015, tem uma matéria muito interessante sobre equívocos educacionais. E essa matéria está relacionado com o que eu acabei de falar. Infelizmente, existe intolerância religiosa. No último programa, o professor Moisés Explica, também inspirado por uma matéria do Jornal à Tarde, eu falei aqui de intolerância religiosa. Tem gente que acha que a sua religião é a melhor, e que a sua religião garante que essa pessoa vai partir deste mundo diretamente para o paraíso, e todas as outras religiões não prestam. E, por conta disso, tem pessoas que chegam ao ponto de perseguir
quem pratica outras religiões. E o candomblé tem sofrido muitíssimo com isso. Muitas pessoas relacionadas a esse tipo de religião que faz parte da cultura brasileira, porque foi trazida pelos negros, são perseguidas e sofrem na pele o que é ter a sua própria religião e ter o seu direito de escolha desrespeitado. Da mesma forma, as discriminações em relação aos gays, em relação às minorias, tudo isso é fruto da falta de formação. E uma matéria muito interessante do Jornal à Tarde, que na verdade não é nenhuma matéria, é muito mais do que uma matéria, é o editorial do Jornal à Tarde, deste domingo, fala dos equívocos educacionais. A matéria começa aqui falando que excesso de conteúdo e pouco espaço para desenvolver habilidades práticas são os principais motivos de insatisfação com o atual modelo de ensino básico no Brasil. O diagnóstico contido na pesquisa Projetos de Vida da Fundação Lehman identifica o cerne da atual crise de paradigma educacional e aponta para a urgência de uma profunda modificação no currículo escolar, meta da Base Nacional Comum, BNC. Alunos, professores, empregadores e representantes de entidades não governamentais, entre os 126 que foram entrevistados, unanimemente atestam que o atual modelo não prepara os jovens para a vida, devido ao pouco espaço oferecido nas escolas para que desenvolvam habilidades socioemocionais como persistência, autonomia e curiosidade. A maioria das instituições de ensino foca no conteudismo e resume o projeto pedagógico a testes e provas voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares. Esquecem-se de que, acima de tudo, a escola é um espaço para o desenvolvimento de aptidões positivas, exemplo do trabalho em equipe, da proatividade e da busca pelo conhecimento. Não acabou o editorial não, mas eu acredito que eu li o que tem de mais interessante. É um editorial que, a rigor, quem puder comprar o Jornal à Tarde deste domingo, deve ler na íntegra. Eu li só um pedaço e eu quero aproveitar agora às 12 horas e 57 minutos para levantar a seguinte questão: a educação voltada para fazer um vestibular e o Enem é realmente educação? É assim que está acontecendo no Brasil todo. Obviamente que não é educação, até porque a palavra educação é bastante ampla e ela deve acontecer de forma muito mais completa do que simplesmente preparar o jovem para entrar na universidade realizando provas com alto índice de aproveitamento. É lamentável que esse seja o principal objetivo da formação escolar dos dias atuais, fazendo com que as nossas crianças não saibam se comportar. Eu, particularmente, vejo no meu filho de 11 anos características de um pré-adolescente que não sabe se comportar. Eu até vou visitar a escola do meu filho para pedir ao diretor e às professoras que sejam mais meticulosos também na questão de ensinar a se comportar. Não é só passar conhecimentos de física, de matemática, de ciências. É importante também, além de passar essas informações e tantas outras que fazem parte dos conteúdos, que a criança desenvolva diversas habilidades. A capacidade de se automotivar, a capacidade de pensar para tomar decisões, a chamada inteligência emocional, quando a criança se comporta
de maneira respeitosa e equilibrada, principalmente com os mais velhos, mas de forma geral com qualquer outra pessoa que faça parte do seu relacionamento. É preciso ensinar isto desde cedo. E eu confesso aos senhores que isto não está sendo feito pelo país inteiro, o que, por sinal, motivou o editorial do jornal à tarde. Equívocos educacionais. Esse editorial fala que é preciso que tenhamos profissionais voltados para esta necessidade de preparação mais eficaz das nossas crianças, para que no futuro tenhamos adultos mais bem-sucedidos. Editorial felicíssimo do Jornal à Tarde, e nós estamos agora às 12 horas e 59 minutos, lembrando que todos os domingos o programa Professor Moisés Explica só é possível graças a Guto Materiais para a Construção. 28 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso. Lá em Guto, você pode construir ou reformar pelos menores preços do Recôncavo. Também, Supreambiental, 3621-6210. Não permita que animais nocivos lhe prejudiquem. É muito ruim ter um rato, uma barata dentro da sua casa. É simples, ligue 3621-6210, solicite a visita dos técnicos da Supreambiental para que o problema não aconteça mais. Ratoeiras e outros paliativos não vai resolver o seu problema. Temos também o apoio cultural das Óticas Vanderlei Teixeira, óculos visão simples a partir de R$ 79,00, tem óculos de grau de sol das melhores marcas brasileiras. Você, na Ótica Vanderlei Teixeira, pode levar seu óculos, bem antigo, se for o caso, e eles fazem uma manutenção até com a substituição de algumas peças que são facilmente removíveis e substituídas. Stephanie Joias, a grife das joias. A Stephanie Joias é a loja do ramo de joias mais respeitada do Recôncavo. Qualidade, conforto e os menores preços em produtos que deixam a mulher de Cruz das Almas e toda a região muito mais bonita. Tem também anéis, aliança para a formatura. Faça uma visita. Farmácias Cruz das Almas, sob a direção de Nego, cobre qualquer medicamento. Se você comprou lá, achou mais barato, volta lá que Nego vai devolver a diferença. Mas quando você compra lá, já compra sabendo que aquele preço é o mais baixo possível. Tem a farmácia da Praça Senador Temístocles e tem a farmácia da Praça do Lavrador. Roupa nova, a grife das roupas. Quer comprar roupa de marca por um preço baixíssimo e tem uma roupa altamente apresentável, o lugar é Roupa Nova, Cruz das Almas e São Antônio de Jesus. Bomboniere Rio Doce. Bebidas doces e salgados no varejo e no atacado. Você pode comprar inclusive para revender, porque esse tipo de produto ninguém vende mais barato que a Bomboniere Rio Doce. Laje Forte, materiais de construção, lajes, ferragens, troncas, blocos, madeiras aparelhadas em geral. Lá na Laje Forte, o preço é inquestionável. Na Laje Forte, nós compramos e rapidamente o seu produto chega em qualquer parte do Recôncavo. Também mãos de fada costureira, jaleco, guarda-pó, camisas para evento, fardamento em geral. Tem a loja 1 em Sapé, a loja 2 em Cruz das Almas, o telefone é 7582-9361-47. Temos também o apoio cultural de Prisma Autoescola, Centro de Formação de Condutores, Renovação, Reciclagem, Mototaxista, primeira habilitação AB e D. O telefone é 3621-3430 e Paletas Mexe